Oi, queridos alunos, chegamos na aula número 3 do nosso curso de Análise Combinatória, Teoria e Exercícios. Na aula de hoje vamos fazer alguns exercícios que usam o princípio fundamental da contagem. Vamos à aula de hoje. Primeiro exercício da aula de hoje. Veja o enunciado. O FRJ, o construtor dispõe de 4 cores, verde, amarelo, cinza e bege, para pintar 5 casas dispostas lado a lado. Ele deseja que cada casa seja pintada com apenas uma cor e que 2 casas consecutivas não possuam a mesma cor. Por exemplo, 2 possibilidades diferentes de pintura seriam, olha uma possibilidade, verde, amarelo, bege, verde e cinza, as 4 cores. Olha outro exemplo que ele deu. Segundo exemplo, verde, cinza, verde, bege e cinza. Esses são exemplos. Determine o número de possibilidades diferentes de pintura. Vamos à solução. Bem, solução. Nós temos 4 cores. Então aqui, você guarda essa informação. São 4 cores. Nós queremos saber de quantos modos eu posso pintar essas 5 casas sem que 2 casas consecutivas tenham a mesma cor. 2 casas consecutivas não podem ter a mesma cor. Então vamos começar, Vou pensar na primeira casa aqui à esquerda, essa primeira casa à esquerda. De quantas maneiras eu posso escolher uma cor para pintar essa casa à esquerda? São 4 cores, né? Então tenho 4 modos de escolher uma cor, 4 modos. Escolhi uma cor e pintei essa casa. Mas para cada cor que eu pintei, de quantas maneiras eu poderia escolher uma outra cor para pintar a casa consecutiva? Ora, eu não posso repetir a mesma cor. Então, de quantas maneiras eu poderia escolher uma cor diferente da que eu usei? 3 modos. Escolhi uma outra cor diferente e pintei a segunda casa. Mas para cada cor que eu usei na primeira e na segunda casa, de quantas maneiras eu poderia escolher uma cor para pintar a terceira casa? De modo que 2 casas consecutivas não têm a mesma cor. Ora, eu não posso repetir a cor da segunda casa. Como são 4 cores, eu não posso repetir da casa anterior. De quantas maneiras eu poderia escolher uma cor diferente da que eu usei na segunda casa? 3 modos que eu não posso repetir a anterior. Agora, para cada cor que eu usei até agora, de quantas maneiras eu poderia escolher uma cor para pintar a quarta casa, sem repetir a casa anterior? Eu tenho 4, não posso repetir a casa anterior, tenho 3 modos de escolher uma cor aqui. E para cada cor que eu usei na primeira, segunda, terceira e quarta, de quantas maneiras eu poderia escolher uma cor para pintar a quinta casa, sem repetir a cor que eu usei na casa anterior? Ora, eu tinha 4, já usei uma na anterior, tenho 3 modos de escolher outra. Ora, pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esses 5 acontecimentos seria o produto dessas possibilidades. Então, seria 4 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Isso daqui daria 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, 36 vezes 3 dá 108, e 108 vezes 3 dá 324. 324. Logo, existem 324 modos de pintar essas 5 casas, sem que 2 casas consecutivas tenham a mesma cor, pelo princípio fundamental da contagem. Simples, né? Simples. As questões geralmente são assim, você precisa pensar em cada situação. Vamos a outro exemplo. Outra questão de concurso diz o seguinte: para responder a certo questionário, preenche-se o cartão apresentado a seguir, colocando-se um X em uma só resposta de cada questão. Você repara aqui no cartão
Eu tenho a questão 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 questões. Para cada questão eu posso responder sim ou não, ó, sim ou não. Aí vem a pergunta: de quantas maneiras distintas pode-se responder a este questionário? Eu quero saber de quantas maneiras eu posso responder a este questionário. Vamos à solução. Na realidade, eu quero saber quantos questionários distintos existem. De quantas maneiras pode se responder esse questionário? Então, quantos questionários distintos existem? Bem, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho a primeira questão, vou colocar aqui ó, a primeira questão, eu tenho a segunda questão, eu tenho a terceira questão, tenho a quarta questão e tenho a quinta questão. A quinta questão. Nós temos 5 questões. Cada questão eu posso responder sim ou não. Então, vamos lá. De quantas maneiras eu posso responder a primeira questão? Só tem 2 modos. Eu respondo sim ou não. 2 modos. Escolhi um dos 2 e respondi. Agora, para cada resposta que eu coloquei na primeira questão, de quantas maneiras eu posso responder a segunda questão? A segunda questão também posso responder sim ou não. 2 modos para responder a segunda questão. Mas para cada maneira que eu respondi a primeira e a segunda, de quantas maneiras eu posso responder a terceira questão? Posso responder sim ou não, 2 modos. E para cada maneira que eu respondi a primeira, a segunda e a terceira, de quantos modos eu posso responder a quarta questão? Posso responder sim ou não, 2 modos. E finalmente, de quantas maneiras eu posso responder a quinta questão? Ou sim ou não, 2 modos. Logo, pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esses acontecimentos em seguida seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Dá 2 elevado à quinta. Ou 2 elevado à quinta. Daria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Logo, tenho 32 maneiras de preencher esse questionário. 32 maneiras. 32 maneiras. A alternativa correta você vai encontrar na alternativa com a letra C de casa. Resposta, letra C, 2 elevado à quinta. 32 maneiras. Veja que a resposta é simples se você pensar no princípio fundamental da contagem. É a base de toda análise combinatória. Vamos a mais uma questão? Vamos lá. A próxima questão diz o seguinte, olha, quantos são os números inteiros positivos de 5 algarismos que não têm algarismos adjacentes iguais? Quantos números inteiros positivos de 5 algarismos não possuem algarismos adjacentes iguais? Vamos à solução. Bem, você sabe que os algarismos no sistema decimal são 10. Ó, tem o algarismo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 algarismos. Eu quero fazer números de 5 algarismos. Então, eu tenho aqui ó, a primeira posição, a segunda posição, a terceira, a quarta e a quinta posição. Para formar o número, eu tenho que colocar um algarismo em cada posição. Aí vou ter o número de 5 algarismos. Mas eu não quero que os algarismos adjacentes sejam iguais. Quer dizer, esse número não tem algarismos adjacentes iguais, tá ok? Então vamos lá. Há uma restrição na primeira posição. Porque se eu quero fazer número de 5 algarismos, eu pergunto, de quantas maneiras eu poderia escolher um desses 10 algarismos para a primeira posição? Na primeira posição, eu não posso colocar algarismo 0, pois se eu colocar o 0 na primeira posição, não farei um número de 5 algarismos, seria de 4. Então, não pode entrar o 0, quer dizer, aqui ó, tem que ser necessariamente diferente de 0. Então, pergunto novamente, de quantos modos eu posso escolher um algarismo para colocar na primeira posição e formar um número de 5 algarismos?
Pode ser de 1 a 9, de 1 a 9. Eu tenho 9 modos de escolher um algarismo para a primeira posição. Escolhi um desses aí e coloquei. Agora, para cada algarismo que eu coloquei na primeira posição, de quantas maneiras eu posso escolher um algarismo para a segunda posição, de modo que não seja igual ao anterior? Porque eu não posso ter algarismos adjacentes iguais. Bem, eu já usei um na primeira posição, eu não posso repetir ele. Mas agora, eu poderia colocar o 0 também aqui, ó. Então eu teria 10 modos. Como eu não posso repetir o que eu usei na primeira posição, eu tenho quantas maneiras de escolher? 9 modos, porque não posso repetir o primeiro. 9 maneiras. Não posso repetir, porque não posso ter algarismos adjacentes iguais. Então tira um caso. Agora, para cada algarismo que eu coloquei na segunda posição, de quantas maneiras eu posso escolher um algarismo diferente dele para a terceira posição? Eu tenho 10, não posso repetir o que eu usei na segunda, então tenho 9 modos de escolher, 9 maneiras. Agora, para cada algarismo que eu coloquei na terceira posição, de quantas maneiras você pode escolher um algarismo para a quarta posição, diferente do que você usou na terceira posição? Eu tenho 10 algarismos, não posso repetir o da terceira, então tenho 9 modos de escolher um outro algarismo. E, finalmente, para cada algarismo que eu usei na quarta posição, de quantos modos eu posso escolher um outro algarismo diferente do que eu usei, para colocar na última posição? Bem, dos 10, não posso usar o que eu usei pegar o que eu usei na quarta posição, então tenho 9 modos que eu não posso repetir. 9 modos. Pelo princípio fundamental da contagem, ocorrer esse acontecimento seguido desse, seguido desse, seguido desse, seguido desse, daria o produto 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Isso aqui seria igual a 9 elevado à quinta. 9 elevado à quinta. Você pode fazer essa conta, né? Se você multiplicar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 9 elevado à quinta, vai dar 59.049. Portanto, existem 59.049 números inteiros positivos de 5 algarismos, onde você não tem algarismos adjacentes iguais. 5.049 números. Princípio fundamental da contagem. Tranquilo, né? Vamos a outro exercício. Veja o próximo exercício. Quantos números de 4 algarismos podemos formar nos quais o algarismo 1 aparece ao menos uma vez? Quero saber quantos números de 4 algarismos podemos formar nos quais o algarismo 1 aparece ao menos uma vez. Vamos à solução. Bem, solução. Você sabe que os algarismos são de 0, 1, 2, 3, são 10 algarismos até chegar ao 9. Eu quero fazer números de 4 algarismos. Então, você vai ter 4 posições. A posição para o primeiro algarismo, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Eu quero saber quantos números de 4 algarismos podemos formar, nos quais o algarismo 1 aparece ao menos uma vez. Espera aí. Como eu vou contar todos os números onde aparece pelo menos um algarismo 1? Como é que eu vou fazer isso? Agora eu tenho que ser mais criativo. Primeiro caminho é o seguinte: eu vou contar todos os números possíveis de 4 algarismos, sem restrição, todos. Então eu vou pegar aqui, todos os números possíveis que existem, todos. Vou ignorar aquela restrição que diz que o algarismo 1 aparece ao menos uma vez. Vou contar todos. Aí vai ter números que tem algarismo 1, que não tem. Todos, sem considerar aquela restrição do algarismo 1. Bem, de quantas maneiras eu posso escolher um algarismo para colocar na primeira posição e formar um número de 4 algarismos? Na primeira posição, não pode entrar o 0 aqui, tem que ser diferente de 0, porque senão não forma um número de 4 algarismos. Então, eu posso escolher de 1 a 9. Então, eu tenho 4 modos de escolher. Escolhi um desses, de 1 a 9, e coloquei. Agora, para cada algarismo que eu coloquei na primeira posição,
De quantas maneiras eu posso escolher um algarismo para colocar na segunda posição? Na segunda posição não há restrição, né? Então, posso escolher qualquer um dos 10 modos de escolher. Qualquer um dos 10. E para cada algarismo que eu coloquei na segunda posição, de quantos modos eu posso escolher um algarismo para colocar na terceira? Também não há restrição, 10 modos. E, analogamente, na última posição, na casa das unidades, qualquer um dos 10 modos. Pelo princípio fundamental da contagem, eu teria 9 vezes 10 vezes 10. Eu teria, então, 9.000. 9.000 números. Aqui eu teria 9.000 números. De quê? De 4 algarismos. De 4 algarismos. 9.000 números de 4 algarismos. Mas cuidado. Nessa situação, eu tenho algarismos 1 em algum desses lugares. Eu tenho números que não aparecem algarismo 1. Eu quero, nessas condições, que o algarismo 1 apareça ao menos uma vez. Então, eu vou tirar desses 9.000 números aqueles onde não aparece algarismo 1. Então, vamos tirar aqueles que não aparecem ao menos 1. Então, agora vamos pensar nos números sem o algarismo 1. Formar números sem o algarismo 1. Tá? Aí eu teria, então, a seguinte situação. Tem 1, 2, 3, 4 posições. Eu vou contar quantos números de 4 algarismos existem onde não aparece algarismo 1. Vamos lá. Então, agora tu vai eliminar esse caso. Não há algarismo 1, não há algarismo 1, tá? Bem, se não há algarismo 1, na primeira posição, de quantos modos eu poderia escolher um algarismo para colocar? Eu não posso colocar o 0 nessa posição. E nem o algarismo 1. Então, eu teria, dos 10, tirar o 0 e tirar 1, eu teria 8 modos. Escolhi um desses 8, que é de 2, de 0, né? De 2 até 9, tem 8. Tirei 10, tirei 2. Dos 10 eu tirei 2, ficaram 8. Agora, para cada número que eu coloquei na primeira posição, de quantos modos eu posso escolher um algarismo para a segunda posição? Que não seja 1. Eu tenho 10, não posso escolher 1, tenho 9 modos de escolher outro. Na terceira posição, de quantos modos eu posso escolher um algarismo diferente de 1 para colocar na terceira? Eu tinha 10, não pode ser 1, tenho 9 modos de escolher outro. E na última, de quantos modos posso escolher um algarismo para a última posição? Diferente de 1? Então, dos 10 eu vou tirar 1 e vou ficar com 9. Pelo princípio fundamental da contagem, eu teria 8 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Eu tenho 8 vezes 9 vezes 9 vezes 9. E isso vai dar 5.832. 5.832 números. 5.832 números. Mas números que não possuem um algarismo 1. Mas eu não quero isso. Eu quero saber quantos números podemos formar nos quais o algarismo 1 aparece ao menos uma vez. Então, resposta. Eu quero contar aqueles onde o algarismo 1 aparece ao menos uma vez. Então, resposta. Para responder, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença. Já que tem que aparecer ao menos uma vez, eu vou pegar todos eles, que eram 9.000, vou tirar aqueles onde não aparece algarismo 1, que são 5.832 números. Dos 9.000, estou tirando 5.832 números que não possuem algarismo 1. Então, vai ficar 3.168 números. Esses 3.168 números aparece o algarismo 1 em alguma posição. Logo, resposta: 3.168 números, onde aparece ao menos uma vez o algarismo 1. Tranquilo, né? Repare que eu peguei todos, tirei aqueles que não têm algarismo 1, ficaram os números que têm ao menos uma vez o algarismo 1. Fizemos pela diferença.
E às vezes, algumas questões, você vai fazer isso. Você quer calcular alguma coisa, mas é difícil calcular direto. Então você pega o total e retira aquilo que você não quer. Vai ficar apenas o que você quer. Essa foi uma aula de exercícios usando o princípio fundamental da contagem. Nós precisamos de mais ferramentas. Na próxima aula, vamos falar sobre fatorial, a notação que se chama de fatorial, e vamos aumentar mais exercícios, depois vem permutação, arranjo, combinação, essas coisas. Tá? Eu espero que você tenha acompanhado, eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado e até lá.